Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce. Oi, eu sou a Jéssica da Maternize Moda Gestante Lactante e esse é o podcast Maternize-se, um podcast de informações, de vivências e acolhimentos. E aí no episódio de hoje a gente vai estar com a Karen, ela que é fisioterapeuta pélvica, vai contar um pouquinho mais dos benefícios da fisioterapia pélvica para as mamães e pós-parto e as funções que a fisioterapia pélvica também tem. Prazer te ter aqui, Karen. Obrigada pelo convite, fico muito feliz por esse convite. Acho que o movimento está sendo uma coisa muito legal que está acontecendo na cidade de Tubarão. E receber esse convite é um privilégio. Que bom! Então eu fico bem contente em poder espalhar e falar sobre o meu trabalho, né? Para as pessoas, para as mamães e para qualquer pessoa que precisa saber um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica. Como a fisioterapia pélvica é sobre uma região talvez muito íntima, as pessoas têm um desconhecimento sobre isso. Né? E quando até mesmo eu falo do que eu trabalho, as pessoas, meu Deus, isso existe? Eu não sabia antes da gestação, eu não fazia ideia que isso existia. Então eu acho que quanto mais eu conseguir espalhar o que eu faço, né? E faço com muito amor em si, eu tô aqui para fazer esse papel. Né? Acho que a rede social tá aí para nos ajudar. E esses encontros, essas conversas também. Trazer esse conhecimento, né? Porque é algo ainda meio tabu, né? Por mais que a fisioterapia pélvica ela ainda ela existe, eu acho que há bastante tempo, né? Porque a gente já se conhece já faz quase 4 anos, eu acho. Isso. E já trabalhava há bastante tempo, né, com isso. Eu, né, me formei em 2017 em fisioterapia. E faz 6 anos aí, né, que sou fisioterapeuta. Mas desde então que eu me formei, eu atuo na fisioterapia pélvica, eu nunca trabalhei com outra coisa, até tenho curso de pilates, mas nunca acabei entrando muito nessa onda e acabei ficando por fisioterapia pélvica mesmo. Hoje estou há 5 anos em Tubarão, então já trabalho aqui há 5 anos e atualmente eu atendo na Climed e na Provida. Então, a minha semana se rodeia nesses 2 lugares de atendimento. E já é uma rotina bem... puxada. Grande, né? Puxada. Mas estamos aí. Saímos da clínica e viemos pra cá. Correndo. Pra achar um lugar na tua agenda. Não foi fácil, já faz o quê? Mais de um mês que a gente tá tentando marcar esse faz mais ou menos uns 2 meses. Mas a gente sempre dá um jeitinho. É isso aí. Cara, e o que a fisioterapia pélvica ajuda em si, né? Então, assim, muitas pessoas me procuram fisioterapia pélvica para trabalhar a musculatura do assoalho pélvico. Só que muitas pessoas não entendem, né, o que é assoalho pélvico. Então, eu trouxe meus ajudantes aqui, porque eu sempre acho que fica mais fácil de compreender, tá? Aqui tem a imagem da vulva, né, da vagina. E então aqui eu também trago ela nesse desenho, né? E também nesse desenho.
então que mostra a musculatura do assoalho pélvico, né? Então, esse é o músculo que a gente trabalha. E a ideia disso, né, da fisioterapia pélvica, é trabalhar principalmente quando acontece alguma lesão ou fraqueza dessa região, ou tensão dessa região. Então, o que a fisioterapia pélvica trabalha? Trabalha problemas relacionados a essa região. Por exemplo, o paciente tem incontinência urinária, né? Paciente, incontinência urinária, perda urinária. Incontinência fecal, perda fecal. Tensões nessa região pode gerar dores na relação. Então, a fisioterapia pélvica vai atuar nessa questão. Eu atendo muito, né, a questão da gestação. Que aí a gente pensa no trabalho prevenção, né? E por que trabalhar na gestação a fisioterapia pélvica, né? Então, eu gosto de trazer essa imagem aqui, né? O corpo sem gestar e o corpo gestando, né? E a gente percebe o quanto de alteração acontece, né, nesse corpo. E das funções do assoalho pélvico é sustentar os órgãos pélvicos, né? E durante a gestação a gente está tendo uma sobrecarga sobre essa região. Então, uma das funções da fisioterapia pélvica é trabalhar nessa prevenção já dessa musculatura que está tendo alteração durante o processo gestacional, né? Então, as pessoas me procuram muito, assim, na fisioterapia. Eu acho que a metade da minha agenda é gestante. E a maioria todas as minhas avaliações, na real, eu falo para paciente, explico o que eu expliquei aqui, né, agora para vocês. E eu digo assim, a nossa avaliação, a gente faz um exame físico, né, que eu acabo introduzindo o meu dedo no canal vaginal para avaliar como essa musculatura está sendo ativada. Se ela contrai, se ela solta, se ela se contrai, se mantém, como é que está a coordenação dessa musculatura e ativação e pressão desse músculo também. Então, mas antes de fazer o toque vaginal, eu sempre coloco essa vagina de frente ao espelho para a paciente. Então, assim, ó, aqui tá tendo... Você tá conseguindo visualizar a sua musculatura do assoalho pélvico. Mostro tudo que tem que mostrar sobre a vagina, sobre os órgãos pélvicos, explico sobre os órgãos pélvicos, aonde eles estão sendo posicionados. Tento mostrar o máximo que eu consigo ali e peço para ela contrair, soltar, contrair e manter. E eu sempre faço essa pergunta. Já fez em algum momento isso? Já pensou isso? Já viu a sua vagina dessa forma? E a resposta é sempre assim. Nunca vi dessa forma. Assim, vou te dizer que 5% dos 100 já viram, né? Hoje a gente também está vivenciando um outro momento, onde a rede social, ela mostra muita coisa, onde também a gente hoje tem mais liberdade para falar sobre a região íntima. Mas a maioria das mulheres, ou a maioria das pessoas que eu atendo, né? Como eu atendo homem também, então a maioria das pessoas que eu falo sobre essa região íntima talvez não tenha esse conhecimento, né? E aí a gente está aí para mostrar para todo mundo isso. Então, assim... Eu falei sobre as disfunções pélvicas e o porquê talvez fazer a fisioterapia pélvica, mas sim, eu acho que todo mundo, né, deveria um dia fazer uma avaliação pélvica para se conhecer mais, se entender mais. Porque é um músculo. E por que a gente vai para academia, cuida do nosso corpo todo e não cuida do nosso assoalho pélvico? Que tá ali segurando tudo, né? Que tá ali segurando tudo. E hoje, tipo assim, quando a gente vai avaliar uma paciente, a gente pode encontrar várias coisas, né? Principalmente a gente que entende bastante de musculatura, da musculatura em si. Eu fui saber o que era uma contração de... Tipo assim, né? Eu trabalhei o assoalho pélvico, mas como tinha também o peso da barriga já, tal, Era difícil. Era difícil. Agora que eu consegui entender mais ou menos como é que funcionava o negócio. Mais ou menos não, agora eu entendi já. Entendeu já? Eu já entendi, não vou ter que voltar pra fisioterapia. Não, então, é interessante, assim, essa questão. E é por esse motivo que eu gosto de falar sobre isso, assim, né? E ele na gestação, né? Vamos para parte, já vamos voltar para o público-alvo, que são as mamães. Quando que se torna preocupante? Uma coisa que é bem legal falar. Tá. Eu fazia muitos xixis, várias vezes. Nossa, eu ia no banheiro direto. E durante a gestação, que a gente tende a ir mais no banheiro, Sim. Eu diminuí as minhas idas no banheiro justamente por conta da fisioterapia pélvica. Eu passei a ir menos, coisas que já devia ir muito mais, né? Então, eu acredito que isso daí já tenha influenciado muito. Durante a gestação, a gente tem o útero fica... Eu sempre acabo dizendo, né? Aqui nessa imagem dá pra dizer muito bem.
mas o útero fica em cima da bexiga, tá? E o bebê tá no útero. Então, assim, a vontade de ir no banheiro, a gente tem vontade de ir no banheiro por acionamento da parede da bexiga. Então, a gente começa a tomar líquido e esse líquido começa a entrar na bexiga. E aí, ele vai batendo nas paredes da bexiga e vai acionando o primeiro desejo, o segundo desejo e assim por diante, até que chega uma hora que a gente precisa ir. A gente chegando lá, a bexiga se contrai, a uretra se abre e a gente faz xixi. Durante a gestação, a gente tem um ser humaninho fazendo tudo lá. Então, além que acumula o líquido ali, que vai acionando na parede, existe uma pessoa fazendo uns soquinhos na parede da bexiga. Soquinhos, chutinhos. Que aciona a vontade. Por isso que muitas das gestantes em si, às vezes, vão no banheiro da hora e não tem nada quase de xixi, mas tá indo toda hora, porque tem acionamento. Quando a gente tem um controle da musculatura do assoalho pélvico, por algum acionamento de vontade de fazer xixi, a partir que a gente consegue contrair o assoalho pélvico por um bom tempo, a gente consegue inibir um pouquinho essa vontade de fazer xixi, tá? Então, a gente consegue adiar pela contração do períneo. E isso, às vezes, acontece reflexamente. Tu faz isso sem perceber. Mesmo quem não tem controle de períneo, quem já tem, às vezes, uma ativação boa da contração, naturalmente, vai fazer isso. Igual quando a gente, por exemplo, tá com vontade de evacuar, né? Ou precisa segurar um pum. A gente vai usar essa musculatura para não escapar as fezes ou não escapar os gases em si. A gente vai contrair e segurar. E aí a gente já talvez vai contrair por um tempo, até parecer que aquele desejo daquele pum querer sair, para ele dar uma sossegada. Entendeu? E daqui a pouco talvez venha uma nova onda, um novo gás. Mas tu vai tentar um novo gás. Mas tu vai tentar controlar pela contração. E isso a gente é acionado porque o nosso corpo faz. Mas quando tem mais conhecimento sobre um músculo, tu pode potencializar essa ativação e ter mais controle. Então, é por esse motivo que eu acho interessante de a gente trabalhar essa região, né? Muito. Mais ou menos assim. E agora voltando, né? A gestação em si. Quando que a gente deve procurar, né? As mamães... Assim, eu sempre indico, engravidou, descobriu que tá grávida. Aí, às vezes, até as pacientes, assim, hoje em dia eu tenho um público que procura bem antes. E isso eu acho muito legal. Mas eu sempre começo depois que passa o primeiro trimestre. O primeiro trimestre é um trimestre de dúvidas, né? Sim. E até o posicionamento do bebê, ele ainda tá em uma superfície pélvica. Então, eu gosto de dizer, assim, que o útero é um órgão pélvico, mas ele vira um órgão abdominal durante a gestação, tá? E ele passa a ser um órgão abdominal a partir da 14ª semana. Então, ele sobe e fica mais protegido. E aí, também todos os meses, talvez, do primeiro trimestre também passam. Então, eu gosto que comece a fisioterapia pélvica depois que passa o primeiro trimestre. Já aconteceu de eu estar atendendo pós-parto e a mãe fica grávida de novo. E aí, assim, já aconteceu umas 3 vezes nesses 2 últimos anos, tá? Meu Deus. Não faço fertilidade ali, sabe? Já vou marcar mais umas consultas. Mas, e aí já aconteceu de eu atender no primeiro trimestre, por já estar numa continuidade comigo na fisioterapia. Mas vou te dizer que eu, agora na última paciente, eu pedi pra ela voltar no primeiro trimestre. Depois do primeiro trimestre. Assim, eu tenho um pouquinho de... Assim, acho que a gente precisa... De cautela, cautela, né? é isso. Não quer dizer que a fisioterapia pélvica vai fazer alguma coisa, mas qualquer coisa às vezes é meio, né? Tipo assim, até uma atividade física. Sim. Se a pessoa fazia atividade física, ela continua fazendo no primeiro trimestre. Mas se ela nunca fez atividade física, começar talvez antes do primeiro trimestre, não é tão interessante. Então, a fisioterapia é a mesma coisa. Uma recomendação médica bem dita já, né? Bem dita já. Então, eu gosto que comece a partir da 14ª semana. Fechou 14 semanas, pode mandar mensagem, ligar, marcar, e aí começar as sessões. Quantas sessões é feita, como é feito? A gente geralmente faz sessões semanais, tá? Passo bastante exercício para casa. Tudo que meio que a gente faz na sessão dá para ser feito em casa quando tem consciência corporal. Então, dá às vezes para passar até para um quinzenal no começo.
Eu gosto de mais fazer, assim, presente mesmo, toda semana, e até 2 vezes na semana, mais pro final, as sessões. Então, ali com 36, 37, 38, eu gosto bastante de fazer 2, porque durante a gestação, a fisioterapia se separa em 2 pontos. Então, no começo da gestação, a gente trabalha muito a questão do fortalecimento da região do assoalho pélvico, das mobilidades, da respiração. Passando para 34 semanas, eu deixo um pouco o fortalecimento mais paradinho, não deixo de trabalhar, mas deixo mais ausente e começo a trabalhar o relaxamento desse períneo. Essa mãe precisa de um períneo mais solto e mais relaxado para esse bebê passar com mais tranquilidade. E aí a gente foca em outra parte durante a gestação, então a gente divide em 2 partes. A parte que talvez trabalhe mais o fortalecimento e a parte que trabalha mais o relaxamento. E aí, o que acontece? Por isso que é legal vir antes. Porque vai ter 2 etapas durante a fisioterapia. E muitas vezes, às vezes, assim, se me procuram, né, com 32 semanas. Eu já tô quase chegando na fase de relaxamento com 32 semanas. Então, eu deixo de fazer a parte do fortalecimento, que é muito importante. Porque quando a gente fortalece uma musculatura, a gente gera memória nesse músculo. Esse músculo já tá tendo alteração, né? Quando o bebê também passa sobre o canal vaginal, ele vai ter um alongamento, um estiramento. Então, quanto mais memória muscular ele tiver ali, melhor. Nossa, é fundamental, né? É fundamental. E então, assim, tem também pessoas que têm perfis de períneo, né? Tem perínеos fracos, perínеos descoordenados, períneos tensos. E não quer dizer que eu sempre vou separar primeira parte, fortalecimento, segunda parte, relaxamento. Tem gente que tem períneos muito tensos que eu faço relaxamento desde o começo. Então, eu tô com umas 2 pacientes agora com períneos bem tensos. Eu fiz massagem perineal e alongamento desde o começo. Porque eu sei que esse períneo precisa mais daquilo. Então, é um atendimento individualizado para cada paciente. Né? Então, acho que isso é uma coisa que eu acho interessante deixar claro também. Porque não é todo mundo que precisa da mesma fórmula, né? Não. Cada pré-natal é diferente, cada parto é diferente, então cada musculatura provavelmente, né? É diferente justamente por isso. Uhum. E daí depois, como funciona essa parte de relaxamento? São só as massagens, depois disso tem alguma outra questão? Eu acho que a partir que a pessoa tem consciência corporal ali da região, ela já vai saber contrair, soltar. Então, eu sempre falo que existe a contração e a volta do que contraiu. Isso é soltar. Existe também um relaxamento que talvez a gente faça uma força para fora. E existe o repouso que a gente deixa em relaxamento. Durante o expulsivo, a gente tenta treinar algumas dessas questões. Tanto deixar em repouso, tanto não fazer a contração durante o expulsivo, né? E tanto talvez fazer essa força um pouco para fora. Durante quando a gente sente... Eu nunca senti, né? Porque eu não sou mãe. É a primeira que não é mãe vindo aqui falar sobre... Mas assim, assuntos. Vejo mães todos os dias. Né? Não sei se eu me assusto. eu acho que realmente, né, acabo criando coragem. Basicamente assim. Né? Tá nesse meio termo. Tô nesse meio termo. Mas um dia vai. E espero que todos esses meus conhecimentos na hora pra também conseguir né? me ajude também. Mas voltando ao que a gente tava falando, que acho que agora perdi o fio da meada. Sobre os tipos de contração, né? Isso. Então, assim, a gente precisa entender também esse relaxamento. Então, durante sessões de fisioterapia, a gente faz a massagem perineal, tá? Que é uma massagem que é um alongamento vaginal em si. E que, se precisa, eu até faço ali depois das 35 semanas, eu faço o encontro do casal. Então, eu dou uma aula de parto sobre as fases de trabalho de parto e o que talvez a fisioterapia podia ajudar em cada fase durante o trabalho, tá? Nesse dia que o esposo vai, a mãe vai, a gente faz essa dinâmica sobre até as posturas de parto, como talvez o esposo pode segurar a perna dela, posicionar ela pro expulsivo. Quais são as posições que vai melhorar aquela pelve, vai abrir mais? Isso. Então, assim, aqui também trouxe a minha pelve, né? Tem algumas posições que a gente tem que pensar que o bebê vai passar sobre essa pelve, tá? E vai passar aqui embaixo, tá?
Então, tem algumas posições que a gente faz com o nosso joelho e com a nossa própria pelve que a gente favorece ou o estreito superior ou o estreito inferior. Pensando em bebê que quer encaixar aqui, a gente tem que favorecer a abertura do estreito superior. Pensando em bebê que quer passar por aqui no expulsivo, por exemplo, a gente tem que pensar em abertura do estreito inferior. Então, isso é uma coisa que eu explico para a gestante e a gente tem movimentos que a gente consegue fazer da nossa biomecânica em si, da pelve e do nosso corpo que favorecem essas aberturas. Aqueles movimentos na bola. Isso, também, tá? Então, sempre a primeira consulta eu já explico sobre a mecânica da pelve para a paciente e já mostro os exercícios para ela entender o que ela pode fazer durante a gestação para facilitar eles. E para o expulsivo também. E aí, nesse encontro, quando eu tenho com os pacientes, né, o casal ali, eu já explico as posturas que pode favorecer ali para o expulsivo, tá? E como ele pode ajudar. E nesse mesmo dia, se o casal quiser, eu ensino o alongamento vaginal para ele fazer em casa. Então, assim, o alongamento vaginal, ele é legal fazer 2 vezes na semana comigo nessa fase, porque isso que eu gosto de 2 atendimentos. Mas nem todo mundo que eu atendo é daqui de Tubarão. Às vezes é de Laguna, Imbituba, Braço do Norte, Orleans, Jaguaruna. É complicado já nessa fase tá vindo também, né? Sim, então assim, eu atendo muita gente fora. E aí, é difícil de vir 2 vezes na semana. Eu vejo que as minhas pacientes acabam fazendo atendimentos, assim, o dia que tem a médica. O dia que tem exame, o dia que tem não sei o quê. E como justamente nessa fase final, a gente geralmente vai toda semana na médica, geralmente... Aí já consegue fazer comigo. Então, assim, eu ensino o autoalongamento pra gestante. Se precisar, eu ensino o esposo também. Então, assim, tá livre pra conseguir fazer esse alongamento. E aí, quando vai na sessão, faz o comigo, que é diferente. Não adianta, né? Já é especialista no negócio, né? Tem tudo ali e também me dedico ali àquela questão. Mas tudo que conseguir fazer é bem-vindo, né? Sim. Eu não sei se ainda é feito, mas tinha uma... Um balãozinho? Um balãozinho, Faço. O que é esse balãozinho? Então, assim, o Epinô, que a gente chama, né? Eu ainda faço ele, mas faço menos. Porque os últimos estudos falam que a massagem perineal é mais eficiente do que o Epinô, tá? Os últimos estudos que saiu. E o Epinô, ele é um instrumento que a gente coloca na vagina, que é um balãozinho murcho. E aí a gente vai enchendo esse balãozinho lá dentro, gerando uma percepção como se fosse a cabeça do bebê sobre o canal vaginal. E depois a gente treina a expulsão desse balão. Então, assim, eu não treino a expulsão desse balão com balão muito cheio, com balão médio. Eu acho que a gestante não precisa passar sobre um quase parto durante uma sessão de fisioterapia pélvica. Sim. Hoje, o que eu sempre... depois de tanto atendimento e percepção disso, eu acho que a paciente tem que ter consciência corporal sobre o que ela pode fazer na hora. Então, eu explico como ela tem que, talvez, fazer ali o expulsivo e a gente encena um pouco ali junto com o Epinô. Então, geralmente, eu faço umas 2 sessões na finaleira de Epinô. No máximo 2, assim, não faço mais muito que isso. Foco muito na massagem perineal, eu acho que... Porque é muito mais fácil, né? Tipo, não é que é mais fácil, assim, mas é muito mais efetivo que aquilo ali seja bem assim, os maleável, estudos comprovam que a massagem perineal é melhor, tá? E eu também acho que o Epinô, ele é legal, ele gera consciência corporal pra mulher, ele é interessante, só que ele também não é tão confortável. Sim. Não é tão legal, assim, encher um balãozinho dentro da vagina. Esticar, expulsar, sabe? Não é cansativo, né? É cansativo pra paciente. Então, por isso que eu não deixo de fazer. Mas né? E nem todo mundo também consegue fazer, tá? Dependendo e daquilo ali também pode gerar uma neura, alguma coisa assim? Não, é que assim, pode ser, mentalmente, né? Psicologicamente, talvez. Mas, tipo assim, é um pouco desconfortável, porque assim, quando a gente coloca o balão dentro da vagina, a gente tem que colocar murcho. E paramos pra pensar, colocar algo murcho dentro da vagina não é muito fácil. Tá? Não é uma missão muito fácil. Só para explicarem. Mais ou menos por aí. Então, assim, às vezes não consigo colocar tão bem. E aí, assim, durante a gestação, essa vagina muda, tá? Ela muda durante todo o processo gestacional. Ela incha, muda de cor. Uma vascularização muito presente, uma mucosa muito sensível. Então, às vezes, não é tão fácil introduzir algo
na gestante do que não gestante. E é por esse motivo que eu faço, mas não faço tanto. E, Karen, assim, depois, né, quais são os sinais de alerta de procurar uma fisioterapia pélvica? Assim, eu acho que sempre bem-vindo todo mundo procurar, tá? Por quê? Independente da via de parto, né? Sim. Se for vaginal, vai ter uma fraqueza vaginal. Mais ali presente um pouco do que se for cesárea. Se for cesárea, vai ter uma fraqueza do abdômen. Mais do que se for vaginal. Então, alguma via vai ficar um pouquinho mais sensibilizada. Por quê? Ou cortou muito o abdômen, ou alongou ali a vagina, tá? Então, assim, vai ter alguma sobrecarga ali sobre a questão. E pode ficar a sobrecarga até da própria gestação, daquele peso tá ali... Ou ela é liberada, assim? Hoje, por exemplo, eu avaliei atendi um pós-parto, 3 meses, que ainda tem dor pélvica Por conta da por gestação. conta da sobrecarga da gestação. E hoje eu fiz liberação da musculatura do assoalho pélvico dela por dor, tá? Ela tinha dor, ela tava tendo dor para dormir, de lado ainda, dor em abertura de perna, tá? E hoje eu toquei lá, soltei, ela saiu do final da sessão. Cara, não tô sentindo agora, mas é isso. Então, isso é uma coisa que eu faço na massagem perineal também, quando ela tá na gestação. Nossa, eu lembro da gestação que tu me salvasse, assim, meu ciático, ele, nossa senhora, Ele e era travava. sair, e a bola, né, tinha que sair, tinha que pegar firme na bola, porque daí eu ficava ali Nas mobilidades. nas mobilidades, Aham. o ciático, ele não atacava tanto, mas, meu Deus, eu nem lembrava disso aí. A gente É uma esquece. dor terrível. A o gente ciático. esquece. Por isso que tem outro. Por isso que eu quero outro. Então. Mas, assim, né, quando ali fala, assim, o quanto é importante. Eu acho que hoje a gente tem mamães muito ativas, né? Mamães que querem voltar para ativa, querem voltar para atividade física. E atividade física, quando a gente passa por uma mudança corporal, botar a sobrecarga ali, peso na barriga e nesse períneo, sem uma avaliação pélvica, eu não acho legal. Então, por isso que eu sempre convido a todos os meus pacientes pós-parto, né? E as pacientes que tiveram um bebê, fazer uma avaliação, né? Então, ver como é que tá. E aí, dar esse suporte para esse períneo e esse abdômen. Eu sempre digo, períneo é o chão da casa, o abdômen são as paredes da casa e o diafragma é o teto da casa. Então, isso tem que estar ajeitado para a vida voltar à ativa. Eu tava nessa situação, né? 3 anos depois, e ele tava sentindo que a contração não é do períneo, Do períneo, do abdômen em si. ainda não tava ok. Voltei e a consciência corporal já tá voltando ao normal e tá ficando cada vez mais efetivo a atividade física por conta disso, né? Por conta Porque tem consciência dos músculos que tá contraindo. Na minha avaliação de agora, né? Uhum. Eu não tava contraindo o abdômen correto, né? Eu deixava um estufamento por presente. Por falta, às vezes, da ativação de períneo em conjunto. que eu não fazia ideia. Então, assim, eu acho que é isso aí, assim. O que acontece? Quem faz fisioterapia comigo na gestação, é fácil reabilitar o pós-parto. Quando eu avalio, já tem memória muscular de períneo. O abdômen também, a gente faz bastante exercício de abdômen na gestação. Sim. Então, eu faço bastante ativação de períneo e abdômen durante a gestação, que é o primeiro exercício de reabilitação pós-parto. Então, quando a paciente já faz pré, no pós, às vezes com 5 sessões pós, eu libero. Porque já teve toda a consciência corporal de antes. Sim. Aí ela só coloca em ação, já falei muito sobre aquilo, pum, volta pra academia. O corpo lembra. E vai né? ser feliz. O corpo lembra muito fácil corpo do que lembra. aconteceu, né? Por mais que seja tempo, ele lembra. Ele lembra. E aí, depois disso, ele já consegue voltar. Agora, quando a paciente não tem essa consciência, talvez ela vai ter que começar do zero comigo. E aí, vai mais ou menos umas 10, talvez 15 sessões pra gente conseguir, né, colocar esse assoalho pélvico, esse abdômen em ação, né? Eu sempre falo, né, eu falo em abdômen muscular. Não trabalho com flacidez do abdômen. Mas a partir que a gente tem uma ativação presente nesse abdômen, a gente consegue dar mais estrutura pra essa pele também. Tipo, eu não voltei pro corpo ainda, né? Vamos dizer, vou usar o meu exemplo, né? Aham. Mas vamos supor, eu achava que eu tinha uma diástase ali, né? E na Sim. verdade eu não tinha, era só a flacidez ainda que existia, né? A camada de gordura que tava muito grande. Sim. Mas com a parte de ativação pélvica, já se tornou muito mais fácil de entender como é que tá o funcionamento pra
Pra ativação. Ativação e para o exercício ser mais efetivo também, né? Efetivo também. E assim, eu acho que as pessoas hoje em dia, né, é muito falado sobre diástase. E talvez as pessoas se apavoram muito sobre isso. E às vezes a pessoa assim, eu quero avaliar, e com medo de digitar. Gente, todo mundo vai ter uma diástase fisiológica na gestação, tá? Então, assim, ela vai acontecer porque esse bebê precisa criar espaço ali na barriga e no útero. E aí vai afastar os dois retos, né? Então, durante a gestação, o que a gente consegue? Fazer ativações de formas corretas desse abdômen, tá? E também evitar exercícios que geram um aumento dessa diástase. E no pós-parto, tentar voltar de novo para esse trabalho de abdômen e funcionalidade. Não quer dizer que quando ele ainda está um pouco afastado, você tem diástase. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, talvez não volte como era antes, total, colado um no outro. Talvez tenha uma distanciazinha de um dedinho e meio, e isso não é considerado diástase patológica. Diástase patológica é quando temos 3 dedos de afastamento, né? Então, assim, eu sempre falo, quando a pessoa consegue contrair períneo, abdômen, ativar, pegar peso, carga e não deixar esse abdômen abaular, temos um abdômen funcional. Temos um abdômen que está pronto para atividade, tá? Mesmo se tiver uma distanciazinha de um dedo. Então, assim, não precisa também ficar noiada com a cabeça, com a relação ali sobre o abdômen, sabe? Eu acho que dá tempo para esse corpo voltar, né? Um diagnóstico fechado de diástase é a partir de 4 meses de gestação. Esse corpo está se voltando ainda. Sim. O útero demora 45 dias para voltar ali pro tamanho dele original. Então, assim, pensando em tudo isso, a gente precisa dar tempo para essa mulher voltar. Foram 9 meses, né? Para esse corpo se mudar. Então, ele tem esse tempo para voltar também. E eu sempre digo uma coisa, quando voltar no pós-parto? Para fisioterapia. Eu sempre digo assim, eu sou a tua... Como é que é a palavra? Agora não veio. Eu sou tua prioridade nesse momento, porque tu precisa ver o que é prioridade para ti. Sim. Prioridade para ti é vir fazer uma sessão de fisioterapia pélvica comigo 1 hora ou dormir? Tá? Então, assim, tu tá pronta para isso, né? Hoje a paciente que eu atendi, ela é de Maruí. Pô, ela ficou 1 hora na estrada, 1 hora para o atendimento, 1 hora para voltar, foram 3 horas, né? O esposo teve que vir junto, a bebê teve que vir junto, então eu movimentei por 1 hora de atendimento, 3 pessoas, uma família, 3 horas. E um bebê na estrada, E um bebê na estrada, né? Então, assim, tá pronta para isso? Precisa disso? Ela falou assim, não, Karen, eu preciso disso, tu é a minha prioridade. Então, ela foi lá e voltou pro pós-parto, né? E tá tudo certo, E tá tudo certo. É conforme a necessidade da mãe. É conforme a necessidade de cada mãe. Tem aquela mãe que desliga de tudo e vai viver intensamente maternidade. Tem aquela mãe que não, que ela quer voltar a ter a identidade dela e... Sim. Então, acho que é isso, sabe? Tem pacientes minhas que querem voltar pra atividade física com 14 dias. Já aconteceu. Já. E voltaram e eu falei assim, o que tá fazendo aí? Pelo Instagram mesmo. Por que não veio aqui antes? Aí veio e voltou pra atividade física. Entendeu? Por quê? Porque trabalhou comigo durante a gestação toda, tava legal, tá? Tava bem legal. Então, assim, é isso aí. Eu acho que a consciência corporal é tudo. E a parte do nascimento, né? Uhum. Que tem as lacerações, elas podem complicar o caso do períneo e pode haver processos de sessões de fisioterapia pélvica por conta dessas lacerações. É mais comum? É comum de qualquer forma? Ou, tipo, fazendo a fisioterapia pélvica como prevenção tem menos riscos? A laceração em si, né? A gente pensando em prevenção, né? A massagem perineal é uma prevenção. Ela ajuda, mas eu não posso garantir. Sim, sim. Cada corpo é um corpo, né? Cada corpo é um corpo. Vamos dizer que ajuda, tá? Mas cada corpo é um corpo. Pós-parto, né? Se lacerou. Às vezes não cicatriza, bonitinho, fica perfeito, tranquilo, tá? Às vezes, no processo de cicatrização, em qualquer pessoa, tá?
uma cicatrização do peito, da barriga ou de qualquer coisa, às vezes pode criar fibrosezinhas de As tecido. queloides ali. Tipo um queloide, uma fibrose de um tecido, que é um tecido rígido. E às vezes no períneo também acontece isso. Então, às vezes a primeira relação doeu. É legal vir olhar, ver o que tá acontecendo. Às vezes é uma fibrosezinha que eu preciso soltar, o tecido, da cicatriz mesmo em si, né? Sim, eu conheço casos de mães que tiveram e depois nunca mais conseguiram voltar. Né? A gente brinca, vai lá, tenta, assim. Mas assim, ainda tem meio que esse receio, eu acho que porque ficou com trauma da região e tal. Sim. Mas existe a solução, então, na fisioterapia? Não a solução. Muito. Não, a solução às vezes. A solução mesmo? A solução às vezes. Uhum. Dentro da fisioterapia pélvica, por mais que tenha passado, sei lá, 7 anos Sim. do bebê. Independente da via. Independente da situação. Não da via. Saiu via sem querer. Mas independente da situação. Assim, eu hoje trato... Assim, vamos dizer que a minha agenda se divide em 100%. 30% é gestante, 15% é pós-parto, 15% é incontinência urinária, 20% é dor pélvica na região do assoalho pélvico. Então, se pacientes com qualquer dor na região do períneo vêm e eu consigo tratar, por que no pós-parto não consigo tratar tardio? Sim. Consigo sim, É sabe? bem legal falar isso, porque às vezes tem... depois da gestação nunca mais consegui ter relação. Mas por quê? Né? Eu tenho isso... Tem um porquê. E eu também acho que tem uma questão hormonal aí em ação. A prolactina tá com tudo. E a prolactina, ela diminui a lubrificação vaginal também. Então, independente das vias ali, existe uma diminuição de desejo. Uhum. E assim, qual que é a ordem, né, da questão do potencial sexual pra gente ter prazer? Desejo, desejo, excitação, não lembro mais. Mas desejo, excitação, orgasmo e platô. Agora eu fiquei na dúvida dos 2 primeiros ali. Mas acontece todas essas coisas. Precisa ter uma Sim. excitação para ter um desejo, precisa ter um desejo para ter uma excitação. E assim, isso precisa acontecer. E o foco principal é um ser humaninho maravilhoso que tá ali na tua frente. Não vai ser teu marido, entendeu? Não vai ser. Não vai ser, a tua rotina vai mudar. Tá? Agora, vocês dormiam juntos, agora tem um bebê no meio, com um ninho no meio. Tá? Geralmente é assim. Geralmente fica assim, entendeu? Então, assim, vai ser outras prioridades, né? Eu vejo várias pacientes minhas, às vezes, com 5 meses pós-parto, que não voltou a ter relação ainda. Sim. Nem tá com dor, nem nada, mas não tem tempo. Não, e até falam do tardio mesmo, sabe? A criança já tem 7 anos. E daí, por conta desses traumas que ficaram na vagina, ali na região, não tem a relação, mas também não procuram e acabam acabando com um casamento, sim, né? Com a relação sexual com o marido. Sim. Né? E sim. isso acaba atrapalhando a própria relação, então... Mas assim, eu não vejo muita gente assim até tão tarde não procurar, tá? Procura antes. 4. Ai, meu Deus. Uhum. Tá aí, por que eu não atendi ainda? Eita! Porque eu já indiquei e não foi. Meu Deus, mas essas aí tu amarra no pescoço, puxa e leva. leva. Vou fazer isso. E realmente é por isso que eu até tô perguntando assim, porque, não vou lá, vou me sujeitar a uma consulta, porque tem vergonha e tal, e não vai resolver nem meu problema. Aham. Vai resolver. Então aqui já temos gravado, historiado, que resolve Que resolve. o problema. Mas hoje eu atendi uma paciente de 78. Aí ela olhou pra mim, é tu que vai me atender. Com essa carinha de 20 anos. Ai, que bom, obrigada. Né? Mas assim... É eu que vou te atender e a avaliação foi super legal. No final ela me abraçou, me amou. Não tem como não e deu te tudo amar. certo. E ela assim, meu Deus do céu, vou ter que ficar pelada na tua frente. Vai ter que ficar toda semana. Assim, não é só hoje ainda. Tem que avisar isso depois. Tem que avisar, né? Depois da avaliação, que a fisioterapia é lá dentro, né? Quando foi a minha vez, eu não deixei nem de... Foi um desespero total. Eu assim, não. Aqui não. Aqui não. Ai, só por Deus mesmo. Mas eu acho que assim, ó, até pra gente perder esses medos, né? De ficar exposto e tal. É interessante. E assim, uma coisa que eu ainda falo, né? Falam do exame, aquele do cotonete. Aham. Muito ruim na gestação.
fala... Já temos vídeo aqui no podcast sobre ele. Sobre ele. E aí eu falo assim, gente, pra quem faz fisioterapia pélvica, aquele exame não é nada. Eu super passei por isso, achei super normal. Pode ter sido por isso, então. Porque assim, eu acho que também, às vezes, essa questão da fisioterapia, ela pra desinibir essa mulher. O Sim. parto, ele às vezes a mulher fica nua durante o parto ali, durante as fases, porque vai pro chuveiro, volta, molha. Então assim, Vai pra banheira, vai pra piscina, naquela piscininha ali, né? Que é a Aham. banheira que eles chamam. então assim, ela precisa ficar nua. E tem outras pessoas no quarto, né? Às vezes acontece de ter uma enfermeira, de ter uma médica, de ter a doula dela, o esposo dela. Então assim, existem ali bastante pessoas ali. Então assim, eu sinto que a fisioterapia pélvica ela já vai desinibindo essa mulher. É. E assim, ó, eu treino a postura de 4 apoios com a paciente, sem roupa, no tatame, entendeu? Então ela já fica, né, exposta pra mim, pra treinar essa postura. De uma forma ou outra, ela já vai desinibindo Cada vez que a bem gente aquela faz situação. alguma coisa, a gente vai criando menos vergonha daquilo ali. né? Isso, basicamente isso também. Carinha, eu também tava olhando já agora. Temos novidades, né, na área de físio. Aham. Tá aplicando taping. Consegue falar um pouquinho mais dele só pra gente? Ah, consigo sim. Fiz formações esse ano sobre a colocação deles, né? Comecei a estudar sobre eles, porque como eu já atendo a gestante, né? Na gestação, e muitas das vezes elas me chamavam para fazer atendimento pós-parto imediato ali no hospital, eu me senti falta de mais alguma coisa que eu pudesse acrescentar para essas minhas gestantes. Então, a colocação, eu comecei a estudar sobre o tape, porque de alguma forma ou outra essa mãe, ela pare o bebê e depois ela precisa de acolhimento. E o tape para mim é isso que ele faz. Ele acolhe essa gestante. Então o bebê saiu dali, né, da barriga dela, e a barriga dela fica solta, os órgãos ficam soltos e ela sente um vão dentro daquela barriga. E eu acho que o tape vai lá e ajusta um pouco esse vão, né? Então, independente das vias de parto, o tape pode ser colocado. Ele tem a função de sustentar o abdômen. Hoje não se usa mais aquela cinta, né, que antigamente se usava, né? Já não é recomendado. O recomendado em si é a utilização de uma calcinha alta, mas sem muita pressão. Essa cinta a gente não usa mais, né? Até porque a cinta se diz, né, que acaba fazendo uma pressão muito grande e empurrando os órgãos pélvicos para baixo. Então, que não é interessante. O tape, ele não faz essa pressão total, ele faz um acolhimento, né, com uma pressão que a gente consegue medir. Então, a gente consegue fazer uma pressão que aquela paciente precisa. Claro que a gente tem padrões específicos já para cada gestante, então a gente coloca uma porcentagem que geralmente a gente faz para com que fique bom, né? Não é que cada pessoa precisa de uma certa porcentagem. Então a fita dá essa estabilidade e sustentação. Independente da via de parto, ela tá bem-vinda para ser colocada. Então, no parto normal, ela tem mais a função de organizar esses órgãos e sustentar esse abdômen. E na cesárea, ele tem um pouco mais de função, tanto no edema, na dor e na sustentação. Então, a gente está aí agora com esse movimento para ajudar essas mães no pós-parto também. Muito bom. E a parte fala-se ali nas funções, né? A retenção de líquidos, né? Isso, na ajuda dessa retenção de edema também, tá? É feito só na barriga ou, tipo assim, o edema na perna ou coisas assim? Pode fazer, são feitos na também. real, o tape pode ser feito, sim, também na perna. Pensando na questão linfática. Uhum. Então, aí seria uma aplicação um pouco diferente, mas também dá pra ser colocado. Fugiria um pouco da parte pélvica ali, Não, né? não. Eu acho que é um atendimento Muito. global mesmo que a mulher precisa, em si. Mas dá pra ser colocado, sim. Pensando em cesárea, por exemplo, né? Tá tendo um corte daquela região ali da parede abdominal. Então, para essas fibras se orientarem, para as células, né, da questão dessas células de fibrina para se orientarem ali, ter uma cicatriz boa, quando elas estão bem orientadas, elas vão ter uma cicatriz boa. Quando elas não estão orientadas bem, aonde que alguma queixa, talvez, na cicatriz. E o tape tem a função, talvez, de organizar essas fibras também. Né? E eu acho que, assim, uma coisa que a gente não falou aqui, mas que também acho interessante dizer, para quem tá pensando em engravidar.
né? E já tem, assim, agora, depois desse podcast, acho que quero conhecer minha região íntima. Né? Vem, avalia. Aí eu vou dizer pra pessoa assim, tu tem um períneo ótimo. Faz 2 sessões de fisioterapia pélvica comigo, só pra eu te passar um treino da musculatura. Vai fazendo esse exercício. Que aí, quando chegar na gestação, volta que a gente continua os atendimentos. Te gero consciência desse períneo para atividade física ou algo do tipo. Com 2, 3 sessões, consigo já passar isso para paciente. Mas chega uma pessoa que eu avalio, não tem uma contração legal, ou não sabe contrair, ou tem muita dificuldade de ativação e de pressão desse períneo. Eu preciso utilizar aparelhos. Então, eu uso muito aparelho de eletroestimulação. O aparelho de eletroestimulação, ele faz a contração para a pessoa. E aí, a partir que ela sente aquela contração, ela vai aprendendo o que ela tem que contrair, né? A gente também usa o biofeedback. O biofeedback tu faz a contração e consegue ver na tela do computador a ativação do períneo. Então, assim... Quase um jogo de videogame. Quase um jogo de videogame com a Pepeca. É bem legal, tá? É bem legal, todo mundo adora. Mas, assim, de uma forma ou outra, se tu não consegue ativar, tu precisa da eletroestimulação para conseguir começar a melhorar. E durante a gestação, eu não posso usar a eletroestimulação de forma alguma, nem interna e nem externa. Então, assim, fica difícil para mim conseguir vencer a pessoa a começar a melhorar essa contração sem eletroestimulação. Quando a pessoa vem na gestação, eu dou meu jeito, tá? A gente começa a fazer e a gente vai dar um jeito, a gente consegue trabalhar ali com o biofeedback, manualmente, ou direcionando, vai conseguir. Mas seria muito mais fácil pra mim se ela já tivesse vindo no pré. Entendeu? Trabalhado um pouco e depois na gestação ia ser mais fácil, né? Porque o biofeedback, ele mostra o que tu faz. Mas, às vezes, a gente precisa de um estímulo para melhorar o que tu faz. Sim. E para me mostrar algo melhor. Então, seria interessante essa pessoa, talvez, já começar antes, né? E aí, durante a gestação, a gente faz o biofeedback normal. Porque aí, o biofeedback não tem problema nenhum. Eu coloco o aparelho ali e ele só mostra o que a gente faz. Ele não dá nenhum tipo de estímulo. Então, não tem problema algum. Resumindo, assim, como tu procura o teu médico pra engravidar, então procura a fisioterapia pélvica também, porque ela vai te sustentar aí na gestação inteira. Né, ao entender esse corpo, né? E ainda hoje, pra essa minha paciente que veio, que eu avaliei, ela... eu tive 4 gestações, 4 partos normais, uma esterectomia, que é a retirada do útero, já tá na menopausa, 10 anos sem ter relação sexual. E assim, a relação sexual em si, às vezes assim, usou muito a larga vagina, né? Já ouvi falar isso, né? E usar a vagina ativa a musculatura. Então, pensando em não relação sexual, ou uma freira, por exemplo, que é virgem, nunca usou o canal vaginal para ter relação, por exemplo, uma pessoa virgem em si, ela pode ter problemas urinários. Não quer dizer que não usar, né? Não vai ter fraqueza. Na real, vai ter mais atrofia dessa vagina. Então, usar ela é importante ser usada. E aí, eu falei pra ela, sabia que hoje... Aí eu disse pra ela hoje, sabia que hoje as pessoas me procuram na gestação pra fazer fisioterapia pélvica pra prevenir isso que tu tá tendo agora, que é escape urinário. Eu disse, sério? Aí ela, como as coisas mudam, as coisas mudam. Mas na tua época não tinha eu, falei pra ela. Na tua época não tinha eu ainda. Eu ainda era uma criança, eu nem tinha nascido. Não, eu não existia. Só se for em outra encarnação. Ai, Karen, obrigada. Tá. Nosso papo tá chegando ao fim. Ai, meu Deus, passou já. Já? Eita! E eu queria te agradecer imensamente por ter vindo, por ter achado um lugarzinho na tua agenda. Porque... Imagina, mas não foi fácil. Tá, mas tá tudo certo. A gente tirou o lugar de uma gestante ou de uma vovó, né? De estar fazendo a fisioterapia nesse horário, mas te agradecer imensamente. Muito obrigada por ter vindo aqui. Deixa tuas redes sociais, se alguém quer te seguir, te acompanhar. Meu Instagram é Karen Valnier. E também, se tu encontra eu ali, né? Ali tem alguns posts que eu falo sobre a fisioterapia pélvica. E também ali tem o meu contato no WhatsApp. Eu tô na Climed também, tô na Provida. Então, é isso.
né? Qualquer coisa, é só chamar. Muito obrigada, e a gente vai ficando Obrigada. por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast. Espero que você tenha se sentido informado, né? E se você quer mais informações sobre esse universo das mães, peço que volte nos episódios, que tem muita coisa por aí. Vários laboratórios. A gente tem já uma gama, assim, pequena ainda, mas já tá com bastante informação pra você. E se chegou até o final desse episódio, peço que se inscreva no canal e ative os sininhos e encaminhe para aquelas mamães que estão próximas de você, pros papais, pra quem tá nesse universo de maternidade. Até o próximo episódio. Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce.